Olá, amigos do 4 Maiores, eu sou Delazar e trago para vocês as informações dos 4 maiores times de São Paulo. Se você é torcedor do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, do Santos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você curte futebol, a informação é aqui. Hoje nós vamos fazer aí um vídeo muito legal, tá? Um vídeo falando tudo sobre o Campeonato Paulista de 2024. Algumas curiosidades, os grupos, os 12 jogos com as datas dos 4 maiores times no Campeonato Paulista aí de 2024, inúmeros fatos históricos. Vai ser assim bem legal. Eu vou intercalando aí um dado histórico, um dado estatístico, com um grupo, depois com os jogos. Vai ser uma interação muito bacana aqui no nosso canal. Espero que você fique até o final aí, para você pegar cada detalhe, porque teremos informações até o último minuto do vídeo. E claro, se você ainda não é inscrito do canal, já peço para você, tira 3 segundinhos aí, clica o dedinho aí no like aí, né? Clica na inscrição, se inscreve lá no fim do vídeo, você aciona o sininho de notificações depois de inscrito. E claro, se gostou muito do vídeo lá no final, aquele like, e não se esqueça, compartilhe o vídeo com os amigos e com a família, tá bom? Então vamos começar aí as nossas informações sobre o Campeonato Paulista 2024. O campeonato se inicia no dia 21/1 de 2024. Tá? O seu fim será no dia 10/3 de 2024. O maior campeão dessa competição é o Corinthians, com 30 títulos. O Palmeiras tem 25, o São Paulo e o Santos tem 22. Porém, temos que lembrar aí as datas de cada um, né? O Corinthians, por exemplo, fundado em 1910, o Palmeiras ali na mesma ocasião em 12, o Santos ali também, todos contemporâneos, e o São Paulo um pouquinho mais tarde, né? 1935. Então, o São Paulo aí não participou de 25 campeonatos, desde que o Campeonato Paulista existe, lá desde 1902, o campeonato existe. E o São Paulo veio participar a partir de 1930, aliás, tá? Falei 35, não, e 30, 1930. Então, você tem aí uma média histórica, são números interessantes, né? E aí já nós vamos passar mais números para vocês aí do artilheiro do campeonato, de gols, várias curiosidades, uma coisa bem legal aí, né? E uma das curiosidades, mais uma das curiosidades, eu vou trazer essa aqui agora para você, é que um primeiro artilheiro do Campeonato Paulista foi ninguém mais, ninguém menos do que Charles Miller. Você sabe quem foi Charles Miller? Lembra dele? Quem trouxe a bola para cá? É ele mesmo, Charles Miller. Trouxe a bola para cá para o Brasil, apresentou o futebol para o Brasil, e aí ele foi artilheiro pelo Atlético São Paulo. E aí esse time do Atlético São Paulo tem uma outra curiosidade que eu vou trazer já para vocês aí. Números interessantes aí, uma matéria bem legal, tá? E aí como é que ficaram os grupos, Delazar, né? No sorteio do Paulista para 2024, os grupos ficaram assim, ó. No grupo A ficou o Santos, o Ituano, o Santo André e a Portuguesa. No grupo B, Palmeiras, Água Santa, Guarani, Ponte Preta. No grupo C, Corinthians, Red Bull Bragantino, Mirassol e Inter. No grupo D, São Paulo, São Bernardo, Botafogo e Novo Horizontino. Pô, Delazar, 4 grupos de 4 times, isso mesmo? Sim, 16 times estão inscritos aí na primeira divisão do Campeonato Paulista, né? Dos quais 2 serão rebaixados, tá? Os 2 de pior campanha serão rebaixados. E os 2 primeiros de cada chave se classificam a um jogo de quartas de final na casa do melhor colocado por grupo, tá? Então, fique atento aí, que é assim que funciona aqui em São Paulo. Aí depois das quartas de final, passando para a semifinal, será definido quem pega quem. Por quê? Porque a pontuação adquirida no grupo
soma com a pontuação de quartas de final, tá? Para decidir quem será o primeiro ao quarto desses classificados, onde o primeiro pega o quarto e o segundo pega o terceiro, na semifinal, beleza? Ô Delazari, mas em um jogo só? Não, a semifinal em 2 jogos, tá? Sendo que a decisão é em casa, do time que tem melhor campanha, e não existe vantagem nenhuma, à exceção a essa de jogar em casa o último jogo. Se der 2 resultados iguais, o que acontece? Pênaltis, tá bom? E aí na final, Delazari, quem faz o mano em casa? Continua somando a pontuação de semifinal, e o time de melhor campanha faz a final em casa. Essa é a única vantagem, Delazari? É a única vantagem, fazer a final em casa. Faz o primeiro jogo fora, e aí no dia 10/3 faz a final em casa, tá? Essas são as vantagens aí dentro da competição. Mas e aí, Delazari, eu vi aí que tem um Guarani e Ponte Preta na Série B? Tem o Corinthians e Red Bull no grupo B, aliás, tá? Série B não, no grupo B tem um Guarani e Ponte Preta. No grupo C tem o Corinthians e Bragantino no mesmo grupo. Aí a gente tem ali o Santos com a Portuguesa no mesmo grupo A. Eles vão se encontrar nessa primeira fase? Não, não vão, tá? Por quê? Porque, por exemplo, os 4 times do grupo A vão enfrentar todos os outros times do grupo B, C e D, totalizando 12 jogos. E a mesma coisa no B, em relação ao A, C e D, e no C em relação ao A, B e D, e no D em relação ao A, B e C. Então, dentro do mesmo grupo, os times não se enfrentam. Mas não se enfrenta nunca, Delazari? Não, se enfrenta numa outra condição, tá? Digamos que tenha um primeiro colocado aqui, o Santos, e o segundo a Portuguesa. Então, Santos e Portuguesa se enfrentam nas quartas de final. Jogo único na casa de melhor campanha. Se o Santos for primeiro, será na Vila ou no Pacaembu, né? Se for a Portuguesa, será no Canindé. E assim, a mesma coisa nos outros grupos, tá? Delazari, então a única possibilidade de ter Guarani e Ponte Preta esse ano no Paulista é se o Guarani ou a Ponte ambos terminarem em primeiro e segundo. É exatamente isso daí, tá? Mas quem está na chave desses dois? O Palmeiras. Então aqui uma missão muito complicada de termos aí esse ano pelo Campeonato Paulista Guarani e Ponte Preta. Provavelmente eles se encontrarão na Série B, porque a Ponte Preta não caiu e o Guarani também não subiu, então derby somente na Série B. Ô Delazari, então isso pode acontecer também com o Bragantino e Corinthians. Então o fato do Bragantino ter saído na chave do Corinthians pode não ser tão bom para o Corinthians, né? É uma verdade. O Bragantino, que vem com investimentos aí da Red Bull, né? Vem melhorando muito, foi 6º colocado no Campeonato Brasileiro. Ele pode enfrentar o Corinthians numa quartas de final, sendo ou em Bragança se for primeiro, ou em Itaquera aqui na Neoquímica Arena se for o segundo, tá? Temos outros times como Mirassol e Inter na chave? Sim, mas é uma possibilidade. Até o torcedor do Mirassol, do Inter, não fique bravo comigo. Estamos mostrando aqui as possibilidades que funcionam para os 4 times do mesmo grupo, tá? Dentro das regras estabelecidas aí. Lembrando aqui que eu estava falando para vocês aí, né? Das taças, né? Quanto cada time aqui dos 4 maiores teria ganhado de taças, tudo. E a gente tem números interessantes aqui, né? O Paulistano, por exemplo, é o 5º time com mais taças. O Paulistano é um time que trafegou ali nos inícios dos campeonatos paulistas, né? Tem 11 taças, né? E aí aparece o Atlético aí, o São Paulo Atlético com 4 taças, a Portuguesa e o AA das Palmeiras também aí com 3 taças. Aí tem o SC Americano, tem o Germânia, tem o Internacional, São Bento, Ituano com 2 títulos, tá? E aí nós temos São Caetano, Bragantino, Inter de Limeira com uma conquista a cada. Lembrando que a Inter de Limeira foi o primeiro time a ganhar a final de um grande aqui de São Paulo, que foi no caso em 86 contra o Palmeiras, né? E aí nós temos aqui
O Bragantino, que foi campeão na primeira final do interior em 1990, quando o técnico era Vanderlei Luxemburgo, e o Bragantino fez a final com o Novo Horizontino, o Bragantino foi campeão paulista, time do interior, aí numa final do interior. Curioso, né? Uma grande informação aí. O paulistano, a gente estava falando aqui, ó, ele aplicou a maior goleada da história do Campeonato Paulista em 1920, diante do Botafogo, do AA das Palmeiras, foi 12-0, tá? Então o paulistano aplicou 12-0, a maior goleada de Campeonato Paulista foi aplicada em 1920, tá? E aí, trazendo alguns números aí novamente, né? Antes de falar aí para você dos jogos, dos times, vou trazer mais uma curiosidadezinha aqui, curtinha, ó, que curiosidade bacana para você que está aí. Vocês devem ter ouvido falar da final de 1977 do Corinthians, gol do Basílio, né? E que tirou o Corinthians de uma fila de 23 anos, claro que sim, né? E aí, você deve imaginar, deve ter sido o maior jogo com o maior público da história do Campeonato Paulista. Está enganado. O jogo que foi o maior público da história do Campeonato Paulista foi naquele mesmo ano, mas o segundo jogo da final no Morumbi, onde a Ponte Preta venceu o Corinthians por 2-1. E aí que levaria ao terceiro jogo. Naquele dia, 146.082 torcedores estiveram presentes no estádio do Morumbi, sendo que 138.032 pagantes foram os pagantes, né? A diferença aqui entrou de forma gratuita e com as gratuidades da época. Gostou desses números aí? Interessante, né? E nós temos muito mais curiosidades para você aqui, não saia daí, tem coisas aqui sobre o Pelé, né? Sobre artilheiros, tem coisas aqui sobre campeonato dividido, tem umas informações legais. E se você não é inscrito no canal, está gostando do conteúdo aí, não se esquece, se inscreve aí no canal, já deixa aquele like maroto, como diz o meu filhão, né? E depois lá no fim, depois de inscrito, acione o sininho de notificações e compartilhe com os amigos e com a família. Vamos falar aí dos 12 jogos da primeira fase e pôr na telinha para vocês aí, jogo por jogo, do Campeonato Paulista, dos 4 maiores. Vamos passar isso aí para vocês? Então, o Santos, ó. O Santos estreia dia 21 contra o Botafogo em Ribeirão Preto, tá? Aí depois, o Santos vai enfrentar a Ponte Preta em casa no dia 24/1. Depois enfrenta o Palmeiras no dia 28/1 no Allianz Parque. Depois enfrenta no dia 31/1 o Água Santa aqui em Diadema. Depois enfrenta o Guarani em casa no dia 4/2. Depois enfrenta o Corinthians no dia 7/2, também jogando em casa. Depois enfrenta o Mirassol no dia 10/2, fora de casa. Enfrenta o São Paulo no Morumbi no dia 14/2. Depois enfrenta o Santos, enfrenta o Novo Horizontino no dia 18/2, em casa. E aí em casa de novo contra o São Bernardo no dia 25/2. E depois o Bragantino fora de casa no dia 3/3. E fecha a sua provável ou não classificação contra a Inter de Limeira, jogando em casa no dia 10/3. O jogo do Santos aí, os 12 jogos do Santos da primeira fase. Maravilha? O Santos que só vai estar ligadinho no Paulista e na Série B. Ano que vem, momento difícil para o Santos. Vamos trazer os jogos do Corinthians? E aí a gente traz mais umas curiosidades depois dos jogos do Corinthians. E aí depois a gente fecha com as informações dos jogos de São Paulo e de Palmeiras e outras curiosidades. Fatos interessantes para vocês aí. Ficarem atentos na história do Campeonato Paulista. Ó, vai ficar show esse vídeo aí, merece o like, não se esqueça, hein? O Corinthians, tá? O Corinthians estreia contra o Guarani no dia 21/1. Depois vai a Itu enfrentar o Ituano no dia 24/1. Depois no dia 28/1 vai a São Bernardo enfrentar o São Bernardo. Depois joga em casa na Neoquímica Arena o clássico contra o São Paulo. Depois na Neoquímica Arena ainda, no dia 4/2, ele vai pegar o Novo Horizontino. Depois no dia 7/2 ele pega o Santos na Vila Belmiro ou no Pacaembu, né? Deve ser na Vila.
E aí no dia 10/2 recebe a Portuguesa na Neoquímica Arena. Depois vai a Ribeirão Preto enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto contra o Corinthians, o Corinthians contra o Botafogo lá dia 14/2. Depois tem o clássico aí contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque, dia 18/2. Aí no dia 25/2 o Corinthians enfrenta a Ponte Preta em casa e depois enfrenta o Santo André em casa no dia 3/3. E no dia 10 fecha a classificação ou não diante do Água Santa em Diadema. Esses os 12 jogos do Corinthians pelo Campeonato Paulista. Lembra que eu falei que ia trazer mais curiosidades para vocês aqui? Sobre um título aí dividido? O Armando Marques, árbitro do campeonato de 1973, o que ele aprontou, né? Na contagem dos pênaltis, ele se perdeu e a Portuguesa poderia ainda empatar as batidas, né? E ele simplesmente, quando o Santos efetuou um gol, ele deu como encerrado o Santos campeão. Deu o apito final, o pessoal tentou alertar e disse que não, e é o seguinte, Santos campeão. A Portuguesa, percebendo o erro, o que fez? Tirou o seu time de campo, né? E não voltou mais para campo, mesmo quando o Armando Marques foi alertado. Ele tentou corrigir, tudo não conseguiu, a Portuguesa não voltou para campo e saiu. E aí o que teve que fazer a Federação Paulista para corrigir essa lambança do Armando Marques? Dividir o título. Considera em 1973 dois campeões, o Santos e a Portuguesa. Então uma curiosidade aí bem legal do Santos, né? Com a Portuguesa em 1973, uma história bem legal, né? E aí a gente falou aqui das participações, né, dos times em campeonatos paulistas, por exemplo, e o time que mais disputou campeonato paulistas até hoje foi o Corinthians, com 108 vezes, o Palmeiras e Santos vem logo atrás com 105, e depois a Portuguesa com 89, e depois o São Paulo com 85 vezes disputando o campeonato paulista. Números interessantes aí, né? Bem bacana esses números aí, o que dá a dimensão da quantidade de títulos que cada um tem, né? A história, o que levou eles a tantos títulos. Uma história linda aí dos 4 maiores em campeonato paulista. Muito interessante esses números aqui. E agora, antes de trazer aí uma história bem legal aqui, ó, tem uma história sensacional aqui, que eu vou trazer depois desses 12 jogos do São Paulo e dos 12 jogos do Palmeiras, tá? Vou passar primeiro os jogos do Palmeiras e depois os jogos do São Paulo, nesse Campeonato Paulista 2024. E aí vou trazer coisas aqui sobre o Rei Pelé, né? Informações aqui de artilheiros, tentos, números incríveis que você olha assim e fala, não é possível que foram esses números, como isso é possível, né? Números que chamam muito a atenção, tá? Vou dar só uma pelejinha aqui, ó. O Pelé marcou 37 hat-tricks em campeonatos paulistas. É muita coisa, né? 37 vezes ele marcou mais que 3 gols por partida. Ele chegou a fazer 4 gols em um só jogo, né? Em 20 ocasiões. Olha só, 20 ocasiões, 4 gols por partida. E marcou uma vez 5 vezes na mesma partida. Será que o Rei jogava bola? É brincadeira, né? E vocês vão se surpreender aqui com os outros números que eu vou trazer. Esse aqui já te surpreendeu? Você vai ver o que eu vou trazer daqui a pouco. Mas antes vamos trazer os jogos do Palmeiras. E antes de falar dos jogos do Palmeiras, não se esqueça, hein? Se você não se inscreveu aí, se inscreve aí, deixa o like, hein? Vamos lá. Os jogos do Palmeiras no Campeonato Paulista 2024 aí, o Palmeiras, que é o atual campeão paulista de 2023, perdeu o primeiro jogo para o Água Santa, 2-1, depois ganhou de 4-0. Então vamos lá, o Palmeiras, ele começa no dia 21, enfrentando o Novo Horizontino em Novo Horizonte. Depois, ele enfrenta Inter de Limeira, no dia 24, no Allianz Parque. Depois, no mesmo campo, no Allianz Parque, recebe o Santos no dia 28.
Depois vai a Bragança no dia 31 e enfrenta o Bragantino. O jogo entre Palmeiras e Portuguesa, que seria no dia 3, foi adiado e será remarcado, tá? E aí na sequência, dia 7, o Palmeiras enfrenta o Ituano no Allianz Parque. Aí sai até Santo André no dia 10, joga com o Santo André. Continua ali na região, joga com São Bernardo fora de casa no dia 14. Depois recebe no Allianz Parque o Corinthians no dia 18. Depois recebe no Allianz Parque o Mirassol no dia 25/2. Aí vai ao Morumbi, aí sim pelo Campeonato Paulista, no dia 3/3 enfrentar o São Paulo. E depois fecha em casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O Botafogo é do meu amigo Zuccherato, tá? Esses os jogos do Palmeiras. Agora vamos aos jogos do São Paulo. O São Paulo, ele enfrenta o Santo André no Morumbi dia 21. Depois ele vai a Mirassol, enfrenta o Mirassol dia 24. Depois vem para cá para o Morumbi de novo, recebe a Portuguesa dia 28. Aí no dia 31/1 ele vai na Neoquímica Arena, enfrenta o Corinthians. E aí, como eu disse lá no dia 3/2, a decisão da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. E aí, por conta disso, o jogo com a Inter de Limeira, que seria no dia 4, está adiado, vai ser remarcado. Aí o São Paulo enfrenta o Água Santa no dia 7/2. Depois, enfrenta a Ponte Preta em Campinas no dia 10. Depois recebe o Santos no Morumbi no dia 14. Recebe o Bragantino no dia 18 no Morumbi. E aí vai a Campinas enfrentar o Guarani no dia 25. Depois recebe o Palmeiras no dia 3, como eu falei no jogo do Palmeiras. E fecha jogando o Itu contra o Ituano no dia 10/3, sabendo se classificou ou não em primeiro ou segundo e como é que ficou. Esses os jogos aí dos 4 maiores times de São Paulo, os 12 jogos, para você ficar bem informado. Lembrando que esse campeonato terá toda a cobertura aqui do 4 maiores. Todos os dias informação para vocês aí dos 4 maiores times de São Paulo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, que você está perdendo informação aí que eu trago aqui para vocês todo dia, hein? É isso daí. E aí, algumas curiosidades do Rei Pelé, como eu disse para você aí, dos artilheiros, né? Você sabe quem é o maior artilheiro de campeonatos paulistas da história desses campeonatos paulistas? É ele, né? O Rei Pelé, né? Ele fez nada mais, nada menos em todos os campeonatos paulistas. Anota aí, não se assusta não. Foram 18 edições para ele de campeonato paulista. 466 gols. Você não está ouvindo errado não. 466 gols do Pelé em campeonatos paulistas. 37 desses 466 gols foram contra o Corinthians, 22 contra o Palmeiras, 21 contra o São Paulo. Você vê? Cada número, hein? E lá, no Paulistão de 1957, que foi o seu primeiro Paulistão do Pelé, né? Ele com 17 anos, naquela edição ele já balançou a rede dos adversários 36 vezes. E foi o goleador, o artilheiro desse campeonato. E aí você fala, pô, 36 gols num campeonato paulista, De Lazari. É isso mesmo. Mas você acha que ele só fez isso? Senta aí e espera. Olha o que vem. Ele simplesmente, né, o recorde de gols dele foi 58 gols. É isso aí mesmo, gente. Na edição de 1958. Não satisfeito, no ano seguinte, ele fez 58 gols. É um recorde que até hoje não foi alcançado por ninguém. Pelé tem números fantásticos, né? O Pelé foi artilheiro da competição por 11 vezes do Campeonato Paulista, sendo 9 vezes de forma consecutiva. De 57 a 1965, Pelé foi o artilheiro 9 vezes consecutivas. É isso aí. Você não está escutando mal não, tá? E eu não estou maluco não. E aí depois ele ainda foi campeão em 69, artilheiro em 69 e 73. Se não tivesse pulado ali 68, ele teria sido campeão 13 vezes seguidas. Campeão não, artilheiro 13 vezes seguidas. São números fantásticos, né? E é isso aí, né? O Pelé, então,
que tem números aí magníficos, né? Em 1964, ele marcou 8 vezes na goleada de 11-0 do Santos sobre o Botafogo. Foi por isso que eu me confundi lá atrás, lembra? Que foi o Botafogo, não é Botafogo e tal. Então, é aqui, ó, o Botafogo, ele sofreu uma goleada de 11-0 para o Santos e o Pelé fez 8 gols em uma partida. Eu tinha falado dos 5 gols, né? Mas aqui ele fez 8. É gol para mais de metro, né? Não à toa o rei era chamado de Rei Pelé, né? Porque, olha, quais números, né? Messi tem esses números? Cristiano Ronaldo? Ronaldinho? Ronaldo Fenômeno? Números como esse? Não tem. Não tem e dificilmente alguém se igualará. Aí é uma discussão para uma outra celeuma, um outro momento. Se você acha que Messi, Cristiano Ronaldo foram melhores que Pelé, comente aí. E aí a gente vai batendo um papo, depois a gente traz um programa especial sobre isso. Mas no momento a informação aqui é sobre Campeonato Paulista. E aí você sabe quanta grana cada um dos 4 maiores vai receber no Campeonato Paulista? 40 milhões de reais só pela participação. Não estou falando nem do valor que receberá o campeão paulista. Só por participar, Santos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, 40 milhões de reais cada um. E aí, nós veremos os jogos aí em várias situações aí na Record, né? Que tem exclusividade do Campeonato Paulista, em outras plataformas, mas isso a gente traz para vocês com calma depois. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, com essa história, essa cobertura do Campeonato Paulista, muita informação. Espero que vocês tenham curtido de verdade. Se curtiram, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, tá? Não se esqueça, se inscreva no canal também, hein? Não vai esquecer. Gostou mesmo de verdade? Foi legal? Compartilha com os amigos e com a família e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vejo vocês todos os dias com informações dos 4 maiores. Grande abraço, valeu!